Bom dia, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que alegria imensa preenche meu coração ao saber que vocês estão aqui comigo nesta manhã abençoada, dispostos a buscar a face do Senhor antes mesmo que o sol termine de se levantar completamente no horizonte. É uma honra indescritível ter a oportunidade de me unir a cada um de vocês em oração, sabendo que o Espírito Santo está movendo corações ao redor do mundo, despertando filhos e filhas de Deus para este momento sagrado de comunhão com o Pai Celestial. Que privilégio extraordinário é este, poder falar com o Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso que conhece cada fibra do nosso ser, cada pensamento que passa por nossa mente e cada necessidade que carregamos em nosso coração. Neste exato momento, enquanto muitos ainda dormem, nós escolhemos estar aqui, reconhecendo que há algo precioso em consagrar as primeiras horas do dia ao Senhor, entregando-lhe nossos caminhos antes mesmo de darmos o primeiro passo fora de casa. Esta decisão que vocês tomaram de estar aqui comigo em oração revela um coração que busca ao Senhor, uma alma que reconhece a importância da dependência divina e um espírito que compreende que somente em Deus encontramos a verdadeira fonte de força, sabedoria e direção para enfrentar todos os desafios que este novo dia pode trazer. Como sou grato ao Senhor por este novo amanhecer. Quero expressar, do mais profundo do meu coração, gratidão infinita ao nosso Deus por mais este dia que Ele graciosamente nos concede. Cada manhã que Ele permite que abramos nossos olhos é uma demonstração clara e inequívoca de Suas misericórdias que se renovam a cada amanhecer, conforme nos ensina a palavra, em Lamentações 3, versículos 22 e 23. Sou profundamente grato porque Deus nos deu mais 24 horas de vida, mais 1.440 minutos de oportunidades, mais 86.400 segundos para glorificar seu santo nome e cumprir os propósitos eternos que Ele tem estabelecido para cada uma de nossas vidas. Agradeço ao Senhor porque Ele nos permitiu despertar com saúde, com a mente lúcida, com o coração batendo em ritmo perfeito, com os pulmões funcionando e enchendo-se de ar puro, com os olhos capazes de enxergar a beleza da criação divina, com os ouvidos prontos para escutar sua voz suave e mansa que fala conosco através de sua palavra e através das circunstâncias que Ele permite em nossas vidas. Sou grato porque temos um lugar para descansar, alimento para sustentar nossos corpos, pessoas que nos amam e que são amadas por nós. E, acima de tudo, temos a certeza gloriosa de que somos filhos do Deus Altíssimo, herdeiros do reino eterno, co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Hoje quero compartilhar com vocês uma palavra poderosa sobre algo que Deus quer fazer em nossas vidas, algo completamente novo, algo que nunca experimentamos antes. O tema que o Espírito Santo colocou em meu coração para esta manhã é exatamente este. Deus quer fazer algo novo em sua vida hoje. Não estou falando apenas de pequenos ajustes ou melhorias graduais, mas de algo genuinamente novo, algo que somente Ele pode fazer, algo que transformará nossa perspectiva, nossa fé, nossa esperança e nossa caminhada com Ele de maneira profunda e duradoura. Quantas vezes nos encontramos presos em rotinas espirituais que se tornaram mecânicas, repetindo orações sem verdadeiro fervor, lendo a Bíblia sem expectativa de que Deus nos fale de maneira fresh e renovada? Quantas vezes permitimos que o desânimo, as desilusões do passado ou os fracassos anteriores nos convençam de que Deus já fez tudo o que tinha para fazer em nossas vidas? Mas hoje, meus irmãos, eu quero declarar com toda a convicção do meu espírito que o nosso Deus é o Deus do novo,
Ele é o Deus das novas misericórdias, das novas oportunidades, dos novos começos e das novas temporadas de bênçãos e breakthrough em nossas vidas. O versículo que serve como âncora para a nossa oração desta manhã encontra-se em Isaías, capítulo 43, versículo 19, onde o Senhor declara de forma categórica e inquestionável: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Acaso não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Que declaração poderosa e transformadora! Deus não está falando de algo que Ele talvez faça, ou que Ele tenha a intenção de fazer em algum momento futuro distante, mas Ele está declarando no tempo presente: eis que faço coisa nova. É algo que Ele está fazendo agora mesmo, neste exato momento, enquanto estamos aqui unidos em oração e fé. Observe a linguagem que Deus utiliza neste versículo profético. Ele diz que a coisa nova está saindo à luz, ou seja, está sendo revelada, está sendo manifestada, está emergindo do reino espiritual para a realidade física que podemos perceber e experimentar. E então, ele faz uma pergunta que deveria nos deixar profundamente reflexivos. Acaso não a percebeis? Em outras palavras, Deus está perguntando se temos os olhos espirituais abertos para discernir e reconhecer o novo que Ele está fazendo. Se temos a sensibilidade espiritual necessária para captar os movimentos do Espírito Santo em nossas circunstâncias. Eu convido cada um de vocês que está me acompanhando nesta manhã abençoada a abrir completamente o seu coração para receber tudo o que Deus tem preparado para você hoje. Não permita que o ceticismo, o medo de se decepcionar novamente, ou as experiências negativas do passado roubem de você a expectativa gloriosa de que o Senhor quer fazer algo extraordinário em sua vida. Abra o seu espírito para as possibilidades infinitas que existem quando colocamos nossa confiança absoluta no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme sua palavra nos ensina em Efésios 3, versículo 20. Se você está assistindo este vídeo, por favor, demonstre sua fé digitando Amém nos comentários. Deixe que sua declaração de fé seja um testemunho para outros irmãos que também estão buscando ao Senhor nesta manhã. Sua participação ativa fortalece não apenas sua própria fé, mas também encoraja outros corações que podem estar passando por momentos difíceis e precisam ver evidências de que Deus ainda está operando milagres na vida de seus filhos. Vamos criar uma atmosfera de fé coletiva que agrada ao coração de Deus e que prepara o ambiente espiritual para que ele se mova de maneira poderosa em nossas vidas individuais e coletivas. Agora, vamos entrar juntos em oração, elevando nossos corações ao trono da graça, onde podemos achegar-nos com confiança para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, exatamente como nos ensina Hebreus 4, versículo 16. Vamos orar não como quem pede migalhas, mas como filhos amados que se aproximam de um Pai generoso, que tem prazer em abençoar abundantemente aqueles que o buscam de todo o coração, com sinceridade e com fé inabalável. Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor dos senhores e Rei dos reis, nós te adoramos e te exaltamos nesta manhã gloriosa, que tu graciosamente nos concedeste. Te invocamos como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como o Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente, como o Deus que libertou Israel do Egito com mão forte e braço estendido, como o Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e que, pelo mesmo poder que operou em Cristo, continua operando milagres, sinais e maravilhas na vida daqueles que creem no teu santo nome. Reconhecemos que tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, que tua palavra é viva e eficaz, que tuas promessas são fiéis e verdadeiras e que não há nada impossível para ti.
Nós te agradecemos especificamente por esta manhã maravilhosa que tu nos proporcionaste. Te agradecemos porque pudemos despertar sob a tua proteção divina, porque dormimos em paz, sabendo que tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Agradecemos porque tua mão esteve sobre nós durante toda a noite, guardando-nos de todo mal, protegendo-nos de acidentes, de enfermidades, de ataques do inimigo e de qualquer coisa que pudesse nos fazer mal. Te agradecemos porque teus anjos acamparam ao nosso redor, conforme está escrito no Salmo 91, e porque tua presença nunca nos abandonou, nem nos desamparou. Agradecemos, Senhor, porque mesmo que tenhamos enfrentado dificuldades ontem, hoje é um novo dia cheio de novas possibilidades, novas oportunidades e novos milagres que tu tens preparado para nós. Agradecemos porque tuas misericórdias se renovam a cada manhã e porque tua fidelidade é grande para conosco. Te agradecemos porque não somos órfãos neste mundo, mas somos teus filhos amados, escolhidos desde antes da fundação do mundo, predestinados para sermos conforme a imagem do teu Filho Jesus Cristo. Neste momento sagrado, Pai, nós reconhecemos tua presença poderosa em nosso meio. Sabemos que onde 2 ou 3 se reúnem em teu nome, ali tu estás no meio deles, conforme a promessa de Jesus registrada em Mateus 18, versículo 20. Reconhecemos que tu és Emanuel, o Deus conosco, e que tua presença não é apenas uma teoria teológica, mas uma realidade viva e palpável que pode ser experimentada por aqueles que se aproximam de ti com fé genuína e coração sincero. Abre os nossos olhos espirituais para percebermos tua glória que enche toda a terra, para discernirmos tua mão operando em nossas circunstâncias e para ouvirmos tua voz falando conosco através de tua palavra e através do Espírito Santo que habita em nós. Senhor Deus, hoje nós queremos falar especificamente sobre este versículo poderoso que tu colocaste em nossos corações. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Acaso não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Pai, nós cremos que esta palavra profética não foi escrita apenas para o povo de Israel nos tempos antigos, mas que tu continuas fazendo coisas novas na vida de teus filhos em todas as épocas e gerações. Cremos que tu és o Deus do novo, o Deus que transforma situações impossíveis em testemunhos de vitória. O Deus que abre caminhos onde não há caminho e que faz brotar rios de águas vivas nos lugares mais áridos e desolados de nossas vidas. Quando olhamos para nossas circunstâncias com os olhos naturais, Senhor, muitas vezes vemos apenas limitações, obstáculos aparentemente intransponíveis, problemas que parecem não ter solução, relacionamentos que parecem sem restauração, finanças que parecem sem recuperação, saúde que parece sem cura, sonhos que parecem sem realização. Confessamos, Pai, que às vezes permitimos que as evidências físicas falem mais alto do que tuas promessas eternas. Reconhecemos que, em nossa humanidade, somos propensos ao desânimo, à ansiedade, ao medo e à dúvida. Admitimos que nem sempre conseguimos manter nossos olhos fixos em Ti quando as tempestades da vida se levantam ao nosso redor. Mas hoje, Senhor, nós escolhemos crer que Tu estás fazendo algo novo em nossas vidas, algo que nossos olhos naturais ainda não conseguem enxergar claramente, mas que nosso espírito pode discernir pela fé. Escolhemos crer que Tu tens planos de paz e não de mal para nós, planos de nos dar esperança e um futuro, conforme está escrito em Jeremias 29, versículo 11. Escolhemos crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e são chamados segundo o Teu propósito, conforme Romanos 8, versículo 28, nos assegura. Pai, nós Te pedimos especificamente que faças algo novo em nossas vidas neste dia.
Pedimos que tu abras portas que nenhum homem pode fechar, que removes obstáculos que parecem impossíveis de serem removidos, que tragas soluções criativas e sobrenaturais para os problemas que enfrentamos. Pedimos que tu mudes corações que precisam ser mudados, que transformes situações que parecem sem esperança, que cures feridas emocionais profundas que têm nos limitado e nos impedido de experimentar a plenitude de vida que tu tens para nós. Senhor, pedimos que tu faças algo novo em nossa vida financeira. Sabemos que tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, e que tua palavra declara que tu supres todas as nossas necessidades segundo tuas riquezas em glória por Cristo Jesus. Pedimos que tu abras novas fontes de renda, que multipliques o pouco que temos, como fizeste com os pães e peixes na mão do menino, que nos dês sabedoria para gerenciar bem os recursos que tu colocas em nossas mãos e que nos ensines a ser bons mordomos de tudo aquilo que tu nos confias. Pedimos, Pai, que tu faças algo novo em nossa saúde física, emocional e espiritual. Cremos que tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades e que cura todas as nossas doenças, conforme está escrito no Salmo 103. Pedimos que teu poder de cura flua através de nossos corpos, restaurando órgãos que não estão funcionando adequadamente, fortalecendo sistemas imunológicos enfraquecidos, curando doenças que os médicos disseram ser incuráveis e trazendo renovação e vitalidade para cada célula do nosso ser. Senhor, pedimos que tu faças algo novo em nossos relacionamentos. Sabemos que tu és o Deus da reconciliação e da restauração, e pedimos que tu cures relacionamentos familiares que foram feridos por mal-entendidos, orgulho, palavras duras ou ações precipitadas. Pedimos que tu amoleças corações endurecidos pelo ressentimento, que tragas perdão onde há mágoa, que restaures a comunicação onde há silêncio frio e que multipliques o amor onde há divisão. Pedimos, Pai, que tu faças algo novo em nossa vida espiritual. Reconhecemos que às vezes nossa caminhada contigo se torna rotineira, nossa oração se torna mecânica, nossa leitura da Bíblia se torna superficial. Pedimos que tu acendas novamente o fogo do primeiro amor em nossos corações, que nos dês fome e sede de tua palavra como nunca tivemos antes, que nos ensines a orar com fé e fervor, e que nos uses como instrumentos de tua glória para abençoar outras pessoas ao nosso redor. Pai, tua palavra em Efésios 2, versículos 8 a 10, nos ensina que somos salvos pela graça, mediante a fé, que isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras que tu preparaste de antemão para que andássemos nelas. Senhor, pedimos que tu nos reveles claramente quais são essas boas obras que tu tens preparado para nós, que nos dês coragem para sair da nossa zona de conforto e abraçar o propósito eterno que tu tens para nossas vidas. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, está escrito que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Pai, nós declaramos pela fé que somos novas criaturas em Cristo Jesus, que nosso passado não define nosso futuro, que nossos erros e fracassos foram cobertos pelo sangue precioso de Jesus, e que hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas transformadas pelo teu poder. Filipenses 4, versículo 13, declara que tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, nós nos apropriamos desta verdade poderosa e declaramos que não há sonho grande demais, não há desafio difícil demais, não há montanha alta demais quando temos Cristo como nossa fonte de força. Pedimos que tu nos dês a coragem dos leões, a sabedoria de Salomão, a fé de Abraão e a perseverança de Jó, para enfrentar todos os desafios que este novo dia pode trazer.
Em Isaías 55, versículos 10 e 11, tu prometes que assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá sem que tenham regado a terra e a tenham feito brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a tua palavra que sair da tua boca. Não voltará vazia, mas fará o que te apraz e prosperará naquilo para que a enviaste. Pai, nós nos apegamos a esta promessa e declaramos que toda palavra que tu falaste sobre nossas vidas se cumprirá no tempo determinado por ti. Agora, Senhor, nós queremos elevar nossas vozes em intercessão por aqueles que são preciosos aos nossos corações. Sabemos que tu nos chamaste para ser intercessores, para ficar na brecha em favor daqueles que ainda não conhecem o poder da oração ou que não conseguem orar por si mesmos. Queremos orar extensivamente por nossas famílias, pois sabemos que tu tens planos maravilhosos para cada membro da nossa família e que tu desejas que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pai, nós oramos especificamente por nossos cônjuges. Pedimos que tu abençoes aqueles que são casados com relacionamentos matrimoniais que reflitam o amor de Cristo pela Igreja. Pedimos que tu fortaleças a união entre marido e esposa, que multipliques o amor, o respeito mútuo, a compreensão, a paciência e a cumplicidade entre eles. Oramos por aqueles casais que estão enfrentando dificuldades, que estão passando por crises de relacionamento, que estão considerando a separação. Senhor, pedimos que tu intervenhas sobrenaturalmente, que cures feridas profundas, que restaures a confiança onde foi quebrada e que traga renovação total para esses casamentos. Oramos também por aqueles que são solteiros e desejam encontrar um companheiro ou companheira de vida. Pai, tu disseste que não é bom que o homem esteja só, e nós pedimos que tu prepares o coração da pessoa certa para aqueles que estão buscando um relacionamento sério e comprometido com os teus princípios. Pedimos que tu os protejas de relacionamentos prejudiciais, que lhes dês discernimento para reconhecer a pessoa que tu escolheste para eles e que no tempo certo tu promova encontros divinos que resultarão em casamentos abençoados e prósperos. Senhor, nós oramos com fervor especial por nossos filhos e filhas. Sabemos que eles são herança do Senhor e que tu tens um plano específico e maravilhoso para cada uma das suas vidas. Oramos por proteção divina sobre eles em todos os lugares onde eles estiverem, seja na escola, na faculdade, no trabalho, nas ruas, em casa. Pedimos que teus anjos acampem ao redor deles e os livrem de todo o mal, de acidentes, de más companhias, de drogas, de violência urbana, de influências negativas que possam desviá-los do caminho que tu preparaste para eles. Pai, oramos especificamente por nossos filhos que ainda não entregaram suas vidas completamente a ti. Sabemos que tu não queres que nenhum pereça, mas que todos procedam ao arrependimento. Pedimos que tu quebres toda resistência em seus corações, que remova toda dureza de coração, que os convença do pecado, da justiça e do juízo através do Espírito Santo. Oramos para que pessoas certas sejam colocadas no caminho deles para falar de ti, de maneira que eles possam entender e aceitar. Pedimos que tu uses sonhos, visões, circunstâncias e até mesmo dificuldades para chamar a atenção deles para a necessidade de te buscar. Oramos também por nossos pais e mães, pelos nossos familiares mais velhos que talvez estejam enfrentando problemas de saúde, solidão, dificuldades financeiras ou emocionais. Senhor, pedimos que tu honres o mandamento que diz para honrarmos pai e mãe, para que nossos dias se prolonguem sobre a terra. Dá-nos sabedoria para cuidarmos bem deles, para demonstrarmos amor e gratidão por tudo o que eles fizeram por nós e para sermos instrumentos de tua bênção em suas vidas durante esta fase de suas jornadas terrestres. Pai, nós oramos por nossos irmãos e irmãs.
por nossos primos e primas, tios e tias, sobrinhos e sobrinhas. Pedimos que tu derrame teu espírito sobre toda a nossa família, que quebres maldições hereditárias que possam estar operando em nossa linhagem, que cures traumas familiares que têm sido passados de geração em geração, e que faças de nossa família uma família de adoradores, uma família que serve ao Senhor com alegria e integridade. Senhor, nós queremos orar agora especificamente por nossa saúde física, emocional e mental. Reconhecemos que nosso corpo é templo do Espírito Santo e que devemos cuidar bem dele para que possamos servi-lo com vigor e disposição. Pedimos que tu cures toda enfermidade, toda dor crônica, todo desconforto físico que tem limitado nossa capacidade de fazer tua obra. Oramos especificamente por aqueles que estão lutando contra câncer, diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, doenças autoimunes, doenças neurológicas, problemas de coluna, artrite e qualquer outra condição médica que esteja causando sofrimento. Pai, nós oramos também por nossa saúde emocional e mental. Reconhecemos que vivemos em uma sociedade muito estressante, cheia de pressões, cobranças, competições, e que isso tem afetado negativamente a saúde mental de muitas pessoas. Oramos por aqueles que estão lutando contra a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, esquizofrenia ou qualquer outro transtorno mental. Pedimos que tu tragas cura, não apenas através de tratamentos médicos, mas através do teu toque sobrenatural que pode restaurar completamente a mente e as emoções. Senhor, queremos orar fervorosamente por libertação para aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais, vícios, compulsões ou qualquer forma de escravidão que o inimigo tem usado para roubar, matar e destruir. Sabemos que tu vieste para que tenhamos vida em abundância. E em nome de Jesus, nós repreendemos toda a obra das trevas que está tentando operar nas vidas daqueles por quem intercedemos. Declaramos libertação total de vícios de drogas, álcool, cigarro, pornografia, jogos, compras compulsivas, comida, relacionamentos destrutivos e qualquer outra área onde o inimigo tem tentado estabelecer fortalezas. Pai, nós declaramos que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, conforme 2 Coríntios 3, versículo 17. Declaramos que a verdade liberta, conforme Jesus disse em João 8, versículo 32. Pedimos que tu quebres toda cadeia, que derrube toda fortaleza mental, que desfaça toda obra de feitiçaria ou macumba que tenha sido feita contra aqueles por quem oramos, e que estabeleças um cerco de proteção divina ao redor deles, que nenhuma arma do inimigo possa traspassar. Agora, Senhor, queremos orar por situações específicas que sabemos que muitos dos nossos irmãos e irmãs estão enfrentando. Oramos por aqueles que estão desempregados, que têm enviado currículos, feito entrevistas, mas ainda não conseguiram uma oportunidade de trabalho. Pai, tu és o dono de todas as empresas, de todos os negócios, de todas as organizações, e nós pedimos que tu abras as portas certas no tempo certo para essas pessoas. Pedimos que tu prepares o coração dos empregadores para reconhecerem o valor e o potencial daqueles que tu queres colocar nessas posições. Oramos por aqueles que têm seus próprios negócios, mas que estão enfrentando dificuldades financeiras, falta de clientes, competição desleal, burocracia excessiva ou outros desafios empresariais. Senhor, pedimos que tu multipliques seus negócios como multiplicaste os pães e peixes, que tragas clientes novos e fiéis, que dês sabedoria para tomarem as decisões certas e que abençoes o trabalho de suas mãos para que prospere e se multiplique. Pai, oramos por aqueles que estão com dívidas acumuladas, nome sujo no SPC e Serasa, que estão sendo ameaçados de despejo, que não sabem como vão pagar as contas do mês. Tu és Jeová Jireh, o Deus que vê de antemão e que provê.
Pedimos que tu faças provisão sobrenatural, que tragas recursos inesperados, que toque o coração de credores para que sejam compreensivos e flexíveis, e que dês sabedoria para a reorganização financeira que traga estabilidade e paz. Oramos também por aqueles que estão enfrentando problemas judiciais, processos na justiça, questões legais complexas. Senhor, tu és o juiz supremo de toda a terra, e nós pedimos que tua justiça prevaleça. Pedimos que tu orientes advogados e juízes para que tomem decisões corretas, que reveles a verdade onde há mentira, que tragas proteção onde há injustiça e que resolvas rapidamente essas questões de acordo com tua vontade perfeita. Senhor, nós queremos orar por nossa nação Brasil, por nossas autoridades governamentais, por nossos governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores e pelo nosso presidente. 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2, nos ensina que devemos fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Pai, pedimos que tu toques o coração de nossas autoridades, para que tomem decisões que sejam benéficas para o povo brasileiro, especialmente para os mais necessitados. Oramos contra a corrupção que tem assolado nosso país por décadas. Pedimos que tu reveles toda a obra das trevas que tem sido feita em segredo, que tragas justiça verdadeira para aqueles que têm roubado do povo e que levantes líderes íntegros, tementes a Deus, que governem com sabedoria e honestidade. Oramos pela economia nacional, pelo controle da inflação, pela geração de empregos, pela melhoria da saúde pública, da educação, da segurança e de todos os serviços essenciais que o povo precisa. Pai, nós oramos por tua igreja no Brasil e ao redor do mundo. Pedimos que tu derrame teu espírito sobre todos os cristãos genuínos, que traga avivamento verdadeiro, que transforme corações e sociedades inteiras. Oramos por nossos pastores, missionários, evangelistas, profetas, apóstolos, mestres, que todos sejam cheios do Espírito Santo, que preguem a palavra com poder e demonstração do Espírito, e que sejam exemplos de santidade e integridade para o rebanho que tu colocou sob seus cuidados. Oramos especificamente por nossos irmãos e irmãs que estão sendo perseguidos por causa da fé em países muçulmanos, comunistas, ou onde há outras formas de intolerância religiosa. Senhor, pedimos que tu lhes des força sobrenatural para permanecerem firmes na fé, mesmo diante das maiores adversidades, que supras todas as suas necessidades de maneira miraculosa, e que uses o testemunho deles para tocar o coração de seus perseguidores e trazê-los ao conhecimento da verdade. Pai, nós oramos pelos não convertidos, por aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Sabemos que tu não queres que nenhum pereça, mas que todos procedam ao arrependimento, conforme 2 Pedro 3, versículo 9. Pedimos que tu remova toda cegueira espiritual que impede as pessoas de enxergar a verdade do Evangelho, que quebres toda resistência e dureza de coração, que use sonhos, visões, milagres, testemunhos e pessoas certas para falar do amor de Cristo, de maneira que eles possam entender e aceitar. Oramos especificamente por nossos vizinhos, colegas de trabalho, familiares não convertidos, amigos que ainda não conhecem Jesus. Pedimos que tu nos uses como instrumentos de tua graça para demonstrarmos o amor de Cristo através de nossas ações, palavras e testemunho de vida. Dá-nos oportunidades naturais para compartilhar nossa fé sem parecer forçado ou religioso. E prepara o coração deles para receberem a semente da palavra que será plantada. Senhor, queremos orar também por aqueles que nos acompanham através deste canal no YouTube
que tem dedicado tempo para buscar a Ti através destas orações matinais. Pai, sabemos que cada pessoa que está assistindo tem suas necessidades específicas, seus problemas particulares, seus sonhos e desejos, que talvez nunca tenham compartilhado com ninguém. Pedimos que Tu conheças intimamente cada coração que está buscando a Ti neste momento e que faças milagres específicos na vida de cada um. Oramos por aqueles que estão assistindo e que estão enfrentando problemas de saúde grave, que receberam diagnósticos médicos desanimadores, que estão aguardando resultados de exames, que estão se preparando para cirurgias complexas. Pai, Tu és o grande médico e pedimos que Teu poder de cura se manifeste de maneira sobrenatural na vida de cada um deles. Que eles sejam testemunhas vivas do Teu poder e que seus testemunhos tragam glória ao Teu nome e levem outras pessoas a crerem no Teu poder. Agora, Senhor, queremos entrar especificamente na área da provisão material e financeira, porque sabemos que esta é uma área de grande preocupação para muitos dos Teus filhos. Tu nos ensinou em Mateus 6, versículo 26, a observar as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial as sustenta e que nós valemos muito mais do que elas. Pai, nós nos apropriamos desta verdade e pedimos que Tu supras todas as nossas necessidades, segundo Tuas riquezas em glória por Cristo Jesus. Pedimos especificamente, Senhor, que Tu abras portas de provisão que nunca imaginamos que pudessem ser abertas. Pedimos que Tu tragas oportunidades de trabalho, de negócios, de parcerias, de investimentos que sejam prósperos e abençoados. Oramos para que pessoas certas sejam colocadas em nosso caminho, pessoas que possam nos ajudar a alcançar nossos objetivos financeiros de maneira ética e honesta. Pedimos que Tu multipliques nossas habilidades, nossos talentos, nossos dons, para que possamos gerar mais valor e, consequentemente, mais renda para sustentar nossas famílias adequadamente. Pai, sabemos que Tua palavra em Malaquias 3, versículos 10 a 12, nos ensina sobre a importância do dízimo e das ofertas. E como Tu prometes abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre aqueles que são fiéis nesta área. Pedimos que Tu nos dês coração generoso e alegre para darmos conforme Tu tens nos prosperado, sabendo que é mais bem-aventurado dar do que receber. Ensina-nos a ser bons mordomos de tudo aquilo que Tu colocas em nossas mãos, usando os recursos não apenas para nosso próprio benefício, mas também para abençoar outras pessoas e para promover Teu reino na terra. Senhor, oramos especificamente por sabedoria financeira, porque reconhecemos que não basta apenas ter dinheiro, mas é necessário saber administrá-lo corretamente. Pedimos que Tu nos ensines a fazer orçamentos equilibrados, a evitar dívidas desnecessárias, a investir de maneira inteligente, a poupar para o futuro e a sempre colocar Teus princípios em primeiro lugar em todas as nossas decisões financeiras. Protege-nos de esquemas fraudulentos, de investimentos enganosos, de pessoas mal intencionadas que queiram se aproveitar de nossa boa-fé. E guia-nos para decisões que tragam prosperidade verdadeira e duradoura. Pedimos também, Pai, que Tu nos dês sabedoria para equilibrar trabalho e família, para não nos tornarmos escravos do dinheiro, mas para usarmos os recursos como ferramentas para glorificar Teu nome e abençoar outras pessoas. Ajuda-nos a lembrar sempre que nossa identidade não está no que possuímos materialmente, mas em quem somos em Cristo Jesus, e que nossa verdadeira riqueza consiste em conhecer a Ti e fazer Tua vontade em todas as áreas de nossas vidas. Agora, Senhor, queremos fazer declarações proféticas baseadas em Tua palavra, porque sabemos que Tua palavra é viva e eficaz, e que quando declaramos com fé aquilo que Tu já declaraste sobre nossas vidas, essas palavras têm poder para transformar nossa realidade.
Vamos declarar verdades bíblicas que estabelecem nossa identidade, nosso destino e nossas bênçãos conforme tua vontade revelada nas Escrituras. Declaramos, com base em Jeremias 29, versículo 11, que Deus tem planos de paz e não de mal para nós, planos de nos dar esperança e um futuro. Declaramos que nosso futuro é brilhante porque está nas mãos do Deus Todo-Poderoso que não falha e que sempre cumpre suas promessas. Declaramos que não importa quão difícil nossa situação presente possa parecer, Deus já preparou um final glorioso para a nossa história e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Com base em Isaías 54, versículo 17, declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará e que toda língua que se levantar em juízo contra nós será condenada. Declaramos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, conforme Romanos 8, versículo 37. Declaramos que somos cabeça e não cauda, que estamos em cima e não embaixo, conforme Deuteronômio 28, versículo 13. Declaramos, com base em Filipenses 4, versículo 19, que nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Declaramos que somos prósperos em todas as coisas e que temos saúde, assim como prospera nossa alma, conforme 3 João, versículo 2. Declaramos que o Senhor é nosso pastor e que nada nos faltará, conforme o Salmo 23, versículo 1. Com base em Efésios 2, versículo 10, declaramos que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Declaramos que temos propósito divino, que nossa vida tem significado eterno e que Deus nos usa poderosamente para abençoar outras pessoas e promover seu reino na terra. Declaramos que somos sal da terra e luz do mundo, conforme Mateus 5, versículos 13 e 14. Declaramos com base em 2 Coríntios 5, versículo 17, que somos novas criaturas em Cristo Jesus, que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Declaramos que nosso passado não define nosso futuro, que somos perdoados completamente de todos os nossos pecados e que caminhamos em novidade de vida. Declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, conforme 1 João 4, versículo 4. Com base em Isaías 40, versículo 31, declaramos que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Declaramos que temos força sobrenatural para enfrentar todos os desafios, que nossa energia é renovada diariamente pela comunhão com Deus e que não desfalecemos mesmo diante das maiores adversidades. Declaramos, com base em Romanos 8, versículo 38 e 39, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Declaramos que somos eternamente seguros no amor de Deus, que nada pode nos separar dele e que seu amor por nós é incondicional e eterno. Com base em Josué 1, versículo 9, declaramos que somos fortes e corajosos, que não temos medo nem desanimamos, porque o Senhor nosso Deus está conosco por onde quer que andemos. Declaramos que não somos governados pelo medo, mas pela fé, que não somos intimidados pelas circunstâncias adversas e que avançamos com confiança, sabendo que Deus vai adiante de nós, preparando o caminho. Declaramos com base no Salmo 103, versículos 2 a 5, que o Senhor perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades, que redime nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade e misericórdias, que farta nossa boca de bens
De sorte que nossa juventude se renova como a da águia. Declaramos cura divina, restauração completa, renovação física, emocional e espiritual, e bênçãos abundantes em todas as áreas de nossas vidas. Agora, Padre Celestial, queremos encerrar esta poderosa oração, consagrando completamente este novo dia às tuas mãos, entregando cada hora, cada minuto, cada segundo às tua direção soberana e amorosa. Reconhecemos que este dia é um presente precioso que tu graciosamente nos concedes, e queremos vivê-lo de maneira que traga honra e glória ao teu santo nome. Pedimos que cada palavra que sair de nossa boca seja temperada com graça e sal, que cada ação que realizarmos reflita o caráter de Cristo e que cada decisão que tomarmos seja guiada pela sabedoria que vem do alto. Te agradecemos, Senhor, não apenas pelas bênçãos que já recebemos, mas também pelas bênçãos que ainda não vemos, mas que sabemos que estão a caminho, porque tu és fiel para cumprir todas as tuas promessas. Te agradecemos pelas orações respondidas, pelos milagres que tu tens feito em nossas vidas, pelas portas que tens aberto, pelos obstáculos que tens removido e por todas as maneiras criativas que tu tens usado para demonstrar teu amor e cuidado por nós. Pedimos, Pai, que tua presença nos acompanhe em cada lugar onde formos hoje, que tua proteção nos cubra como um escudo, que tua sabedoria nos guie em cada decisão, que tua força nos sustente em cada desafio e que tua paz guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que possamos ser instrumentos de tua bênção para todas as pessoas que cruzarem nosso caminho hoje, demonstrando teu amor através de pequenos gestos de bondade, palavras de encorajamento e ações que reflitam teu coração compassivo. Senhor, pedimos que tu continues a obra que começaste em nós, que nos transformes cada dia mais à imagem de Cristo, que nos uses para a tua glória de maneiras que nem podemos imaginar e que faças de nossas vidas um testemunho vivo do teu poder transformador. Que quando este dia chegar ao fim, possamos olhar para trás com gratidão, sabendo que caminhamos na tua presença, que fizemos diferença na vida de alguém e que contribuímos de alguma forma para o avanço do teu reino na terra. Renovamos nosso compromisso, Pai, de te buscar em primeiro lugar, de colocar teu reino e tua justiça como prioridade máxima em nossas vidas, e de viver de acordo com teus princípios, mesmo quando isso for contra a corrente da cultura atual. Pedimos que nos des coragem para ser diferentes, para ser sal e luz em um mundo que muitas vezes caminha em direção oposta aos teus caminhos, e para representar dignamente o nome de Cristo em todas as nossas esferas de influência. Que tua bênção, Senhor, repouse sobre cada pessoa que está participando desta oração, sobre suas famílias, sobre seus lares, sobre seus trabalhos, sobre seus ministérios, sobre seus sonhos e projetos. Que este seja um dia de breakthroughs, de milagres, de provisões sobrenaturais, de curas divinas, de relacionamentos restaurados, de portas abertas e de manifestação poderosa de tua glória em circunstâncias que pareciam impossíveis aos olhos humanos. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao final desta poderosa oração matinal, mas sei que os efeitos dela continuarão se manifestando em nossas vidas ao longo de todo este dia abençoado. Quero convidá-los calorosamente a participar ativamente desta comunidade de fé que estamos construindo juntos aqui no YouTube. Sua participação não é apenas bem-vinda, mas é fundamental para que possamos continuar crescendo e abençoando cada vez mais pessoas ao redor do mundo com estas orações poderosas que têm transformado vidas e famílias inteiras. Se esta oração tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus movendo em sua vida durante estes momentos que passamos juntos, eu gostaria muito de ouvir seu testemunho nos comentários. Compartilhe conosco como Deus tem operado em sua vida
Que milagres você tem experimentado, que bênçãos têm chegado até você através destas orações. Seu testemunho pode ser exatamente aquilo que outro irmão ou irmã precisa ouvir hoje para renovar sua fé e continuar acreditando que Deus ainda faz milagres na vida daqueles que creem. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal se ainda não fizeram isso. E ativem o sininho das notificações para serem avisados sempre que publicarmos novos vídeos de oração. Desta maneira, vocês não perderão nenhuma oportunidade de se juntar a esta família de intercessores que se reúne diariamente para buscar a face do Senhor e ver sua glória se manifestar de maneiras extraordinárias. Compartilhem também este vídeo com seus familiares, amigos, irmãos da igreja, colegas de trabalho, enfim, com todas as pessoas que vocês sabem que precisam de um toque especial de Deus em suas vidas. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Que este seja um dia marcado pela manifestação poderosa da glória de Deus em vossas vidas e que vossas casas sejam enchidas de alegria, paz, prosperidade e das bênçãos mais extraordinárias que o céu tem para derramar sobre os filhos do Altíssimo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos e declaramos todas estas coisas. Amém e amém.